algo que o Senhor, nesta tarde, colocar ao nosso coração, está em Abacuque, capítulo de número 2, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 1 nos diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nesta noite eu quero entrar em oração, pedir a tua permissão para fazer uso desta santa e poderosa palavra, Senhor. Senhor, não seja, meu Deus amado, a minha boca, mas a tua, por intermédio do Espírito Santo, e venha falar conosco, Pai. Fala com aqueles que estão, meu Senhor, nos acompanhando, meu Deus amado, por essa transmissão. Meu Deus, aqueles que se encontram aqui conosco no templo, Pai eterno, no nome de Jesus, alcance vidas neste lugar, nesta noite, com a tua palavra, abençoando como eu tenho pedido a ti por esses dias, a todos que estão no propósito de transmitir a tua palavra pelos meios de comunicações digitais. Abençoa cada um desses líderes, desses missionários espalhados por toda parte, Senhor, dando graça, Senhor, sustentando com a tua força. Assim nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, o capítulo 2 de Abacuque nos traz uma resposta da parte do Senhor para o profeta Abacuque. Para você poder entender o que Abacuque quis dizer no versículo 1 que nós lemos, é necessário nós voltarmos no capítulo anterior, capítulo de número 1. No capítulo de número 1 você vai encontrar Deus levantando o próprio inimigo para tratar com o povo de Israel, com o povo de Deus. E o capítulo 1 nos traz a narrativa de Abacuque fazendo a sua primeira queixa para Deus. Ele faz uma oração dizendo: até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro? Abacuque estava olhando a situação do teu povo, ele estava olhando a miséria que o teu povo estava passando. Vamos se comparar com a mesma, ou quem sabe a situação que nós estamos passando por esses dias. Uma situação onde aos olhos de Abacuque talvez não haveria esperança ou uma resposta imediata de Deus aquilo que estava acontecendo com o povo de Judá. Então Abacuque começa a orar a Deus, a falar: Senhor, o Senhor não vai nos ouvir, o Senhor não está nos ouvindo, socorre-nos, ó Deus, porque o inimigo está tão furioso contra o teu povo que estamos sendo humilhados diante desta situação. Deus silencia-se na oração de Abacuque. Na primeira queixa ou a oração que ele reclama para Deus da situação. Logo, a partir do versículo 5 do capítulo 1, Deus responde Abacuque numa simples maneira: eu estou levantando todo este povo, trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Deus estava dizendo: sou eu, Abacuque, que causei esse transtorno para Judá. Sou eu que permiti o vento passar pelo meu povo por causa da sua apostasia espiritual.
por causa da traição deles na minha fé, com a sua fé, por causa da falta de crer e por ter esquecido de tudo que eu fiz para este povo quando tirei do Egito. Eu, Abacuque, levantei este inimigo para tratar com meu povo. Então Abacuque há muito tempo orando ao Senhor, e quando Deus resolve falar com Abacuque, vem a resposta de Deus, simplesmente para dizer que a situação que se encontrava toda a nação era o próprio Deus que estava permitindo. Eu começo aqui a fazer um paralelo com os nossos dias que estamos vivendo hoje. Talvez não seja o próprio Deus no seu pensamento, ou talvez seja o próprio Deus, mas trazendo este grande vento para tratar não só com o mundo, mas também com uma nação igual a nossa nação idólatra, nação, quem sabe, muitas das vezes, que usufrui de todo tipo de pecado, prostituição. E quem sabe Deus, por este meio de tudo que está acontecendo, está trabalhando com a nossa nação. Da mesma maneira, Abacuque olha para a situação da sua terra, da sua nação, e espera Deus dar-lhe uma resposta imediata. Mas a resposta imediata que Abacuque tem de Deus é que era Ele que estava trazendo a tribulação naquela época. Então passa-se mais um tempo, Deus começa a ouvir a segunda queixa de Abacuque, mais uma oração: Senhor, Tu não és o Deus desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Então ele começa a exaltar a Deus, para Deus falar com ele. Só que aqui, no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2 que nós lemos no versículo 1, ele, depois de orar pela segunda vez, irmãos, fazer a segunda queixa para Deus da situação que o povo estava vivendo, ele tem uma atitude que nos chama a atenção. Ele para pensar, ele analisa as suas orações que ele fizera no capítulo 1, ele analisa a sua segunda oração que fez para Deus, também analisa a resposta de Deus naquilo que o próprio Deus levantaste para trabalhar na vida do povo, e começa a trazer para a tua vida espiritual um contexto balanceado, em uma consciência para entender que todo cerco de perseguição, de luta e prova, tudo condiz para Deus chegar num ponto que, com aquele propósito que Deus precisa realizar, seja com nação, seja individual, ou seja no ministério, Deus, ele tem a situação totalmente no seu devido controle, porque ele é o Deus que está sobre a terra, controlando todas as coisas. E eu começo a entender que aqui no versículo 1 do capítulo 2, Abacuque dá um repente no profeta e diz: espera aí, gente, eu tenho que ficar no meu posto, eu tenho que sair daqui da onde eu estou e tomar uma posição na torre. Espera aí, então eu vou me fazer na posição de sentinela, eu vou subir a torre de vigia, eu vou ficar lá de prontidão, vou ficar na posição por cima daquela torre, e não vou sair de lá enquanto Deus não me dizer o que Ele vai fazer em relação à resposta que eu estou procurando. Quando eu olhei para esse versículo 1, Deus falou comigo nessa tarde: meu servo, é simplesmente desta maneira em que se acontece nos dias de hoje. O meu povo está sentado, o meu povo está andando, o meu povo está em todos os lugares, olha para a situação ao seu redor, queixa-se daquilo, queixa-se disso, ora falando que eu não escuto, ora falando que eu não estou vendo, ora na sua oração falando que eu esqueci, mas não faz o que o profeta fez.
tomar uma posição de servo vigilante, de ser um sentinela, de subir a torre de vigia e aguardar a minha resposta em todas as orações que eles têm buscado. Sabe que Deus está dizendo aqui nessa noite, em vez de ficarmos questionando que fulano não está fazendo, ou que a política está interagindo ao contrário, ou que alguma coisa está de complô contra algo, Deus está dizendo: esquece tudo isso, fica de posição, sobe a torre de vigia, meu querido, e aguarda a resposta de Deus até que Ele fale contigo sobre o que está acontecendo ao redor da sua vida. Então Abacuque cai em si e diz: então é isso, eu fico aqui. E quando Abacuque fica na posição de servo vigilante, está entendendo que Deus está falando com você? Por mais que você ore na tua casa nesse tempo de quarentena, por mais que você glorifique, exalte, cultue a Deus no teu lar, faça live, transmissão, o mais importante diante de tudo isso é você estar vigilante na torre de vigia, na presença de Deus, para Ele responder às orações. Quando Abacuque posiciona na torre, Deus olha de cima e diz: agora sim, o profeta posicionou, foi para o lugar de vigilante. Por isso que a palavra nos diz: vigiai e orai. A Bíblia não nos diz orar e vigiar, primeiro se vigia, para que depois você ore. Então Abacuque começou a vigiar. Vigiar é você olhar todos os parâmetros ao teu redor, aonde os teus olhos alcançam. E Abacuque fez isso, os teus olhos começaram a alcançar até onde pudesse ver a situação de Israel, a situação de Judá, a situação do povo. E ele viu: meu Deus, o negócio está complicado. É mais fácil ficar na posição quietinho, aguardando para ver o que o Senhor vai me falar e que resposta Ele vai trazer à minha oração. Quando eu posiciono, acontece o que aconteceu na vida de Abacuque no versículo 2, a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão, Abacuque, em tábuas, para que se leia facilmente. Deus está dizendo: escreve numa tábua para que todos leiam caprichadamente, visivelmente, porque o que eu vou revelar aqui, Abacuque, é o que está por vir e é o que está acontecendo. Então Deus fala em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Preste atenção, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quando eu olhei estes dois versículos, o Espírito Santo me disse nessa tarde: meu filho, a visão para você entender para o que está acontecendo, a visão, eu quero fazer um contexto, um paralelo, que aquilo que está acontecendo ao nosso redor, se inicia o princípio dos fins, e Deus fala: olha, ainda que demore, não vai tardar, porque já é cumprimento do fim. Deus estava falando para Abacuque: fica tranquilo, porque o que há de vir vai vir. Eu vou tratar com este povo que eu levantei, mas primeiro eu quero que você escreva que tudo aquilo que eu falo eu cumpro, que tudo aquilo que eu disse que um dia eu iria trazer para tratar, eu estou tratando. Sabe que Deus está dizendo que não há tempo mais de brincarmos, de ser cristão, não há tempo de ficarmos acomodados, não é tempo mais de ficarmos adivinhando, não é tempo mais de ficar fazendo paralelo, pega livro aqui, pega alguma coisa ali e começa a fazer numerologia com a Bíblia. Não, meu querido, a Bíblia está dizendo que Jesus falou: haveria terremoto, rumores, fome, peste, e ainda não era o fim, era só simplesmente início da dor, mas ainda haveria coisas para acontecer. Então Deus está nos dizendo: em vez de se preocupar, em vez de ficar atônito, fica na torre, vigia, ora, me busca, para que eu tenha um livramento e comece a falar conforme eu tenho
para responder o propósito de cada um na oração. Por isso, quando eu olho para o livro de Abacuque, profeta Abacuque, Deus responde para ele através da visão. E quando Deus começa a falar com Abacuque, lá no versículo de número 4, foi aqui que Deus me chamou a atenção. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Quando eu olhei para este versículo, Deus falou comigo forte nessa tarde: meu servo, o justo vai viver nesses tempos em diante pela fé. Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não espere que as coisas melhorem, não espere que tudo volte como era antes, porque começou a se cumprir que se o justo viverá pela fé, é hora agora de exercermos a nossa fé e mostrarmos que somos justos. O que significa justo, pastor? Vamos trazer para o contexto de que somos justificados pela justificação da graça através da cruz por Cristo. Porque lembra quando eu ensinei aqui alguns dias atrás no culto, trazendo num contexto simples, fácil, justificação, num termo mais simples, significa nada consta. Jesus está dizendo, aquele que não constar nada na tua vida, esse vai viver pela fé da fé. E porque tem fé, está entendendo o que Deus está dizendo? E se você não tem nada que te acusa, prepare, porque é hora de usar a tua fé nesses dias que nós estamos vivendo, para Deus te dar a experiência de vida que você precisa ter com Ele. Enquanto muitos aguardam uma melhoria, enquanto muitos aguardam uma resposta final do homem, nós aguardamos aquilo que nós já sabemos aos olhos aí que está por vir: o arrebatamento da igreja do Senhor. Por isso, nessa noite, meu querido, o Senhor fala com você. E antes de eu encerrar, o Senhor nos diz o que Abacuque falou na sua canção, no capítulo número 3. Porque quando Deus começa a falar com Abacuque, a oração de Abacuque começa a ser uma confissão. Ele começa a dizer assim, vou ler para você poder entender, né? Vamos lá, capítulo 3. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. E você começa a ver que Abacuque começa a se expressar através da canção. Mas aí ele começa lá a partir do versículo de número 17, meu querido. Eu posso ver Abacuque nos nossos dias de hoje através do versículo 17, meu querido. Olha só o que Abacuque ia dizer se tivesse nos dias que nós estamos aqui hoje. Versículo 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Enquanto muitos estão com medo de acabar as coisas no mercado, estão com medo de ter saqueamento no nosso país, aqui eu quero ser como Abacuque. Mesmo que nada tenha mais, mesmo que falte mantimento, mesmo que tudo se continue fechado, eu me alegrarei no Senhor, porque a palavra se cumpre na vida do justo. Viver pela fé, e quem vive pela fé não falta nada. Deus provê, Deus cuida, Deus manda, Deus preserva. Está entendendo o que Deus está falando? Então aprenda com Deus nessa noite: o justo viverá da fé. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesta noite, pedir a graça do Senhor, para que o Senhor conceda-nos nesses dias que estamos vivendo realmente a visão que Abacuque teve,
de que pode estar tudo andando na contramão, mas eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é quem está no controle de todas as coisas. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, mais uma vez em oração, eu quero lhe agradecer por esses momentos que passamos aqui, Senhor, juntamente com os teus filhos que ouviram através da transmissão a tua palavra, os louvores. Senhor, talvez, ó Deus querido, estamos passando, ó Deus eterno, até mesmo que Abacuque, meu Deus, presenciou naquela época. Pai eterno, sabemos que estamos caminhando para o fim, para o arrebatamento da tua igreja, e por isso não queremos nos iludir, Senhor, com mais nada, a não ser confiar, a não ser, meu Deus, cumprir a tua palavra, que o justo viverá pela fé. Meu Deus, guarda o teu povo nesses dias que estamos vivendo, purifica a tua igreja, purifica o teu servo, a tua serva, trabalha com o vaso, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que estão parados, traz de volta aqueles que desviaram dos teus caminhos, Pai querido, porque sabemos que nos últimos instantes da igreja, o Senhor há de visitar, Senhor, com grande avivamento o teu povo. Por isso, Pai, eu creio que o Senhor está trabalhando em todas essas coisas, para que a tua igreja sinta, meu Deus querido, novo renovo da tua santidade, Senhor, espiritual. Eu te peço, Senhor, e lhe agradeço. Abençoe a todos em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe vocês a todos, em nome de Jesus.